Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e eu estou aqui para mais uma aula do nosso Movimento Aprender Mais. Lembrando que estaremos utilizando este livro aqui, que é o nosso livro EMAI, Ler e Escrever, volume 2 do quarto ano, certo? Hoje é nossa aula de número 33. Então, eu peço a vocês agora que já separem aí o seu material. Abre aí o seu livro na parte onde estão as atividades de matemática e estaremos realizando as atividades das páginas 31 e 32. Então, a atividade de hoje é a atividade 20.4 e o objetivo é ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos. Esse objetivo, ele também contempla os descritores 27 e 28, certo? Então, vamos à nossa atividade de hoje? Aí, no seu livro, você vai encontrar esse enunciado, atividade 20.4. A professora Juliana fez com a sua turma uma pesquisa sobre as temperaturas máximas na cidade de São Paulo no mês de novembro de 2019. Organizou as informações na tabela e no gráfico, certo? Então, pela imagem que eu escolhi aqui, já dá para saber que as temperaturas são temperaturas altas, tudo bem? Por isso, as máximas. Então, nós temos essa primeira tabela, que tem o título Temperaturas na cidade de São Paulo. Na primeira coluna, eu tenho os dias da semana, e na segunda coluna, eu tenho as temperaturas máximas. Então, no domingo, a máxima seria de 27 graus, na segunda-feira, de 20 graus, na terça-feira, de 19 graus, quarta-feira, 24 graus, quinta-feira, 26 graus, sexta-feira, 24 graus e no sábado, 25 graus. Essas mesmas informações aqui, a professora Juliana, sim, ela também organizou em um gráfico. Mas antes de irmos para o nosso gráfico, eu gostaria que vocês marcassem aí, sublinhassem ou circulassem qual é a temperatura máxima, a maior temperatura registrada, que já estava anotada aqui, que é o 27 graus, e qual a menor temperatura registrada nessa semana aqui, pessoal? E aí, já identificaram? A menor temperatura é 19 graus. Agora, ó, essas mesmas informações, ela organizou em forma de gráfico. Então, aqui nós temos o título Temperaturas na cidade de São Paulo. Aqui na vertical, eu tenho as temperaturas em graus Celsius, tá? Então, está indo ó, de 5 em 5 cada espaço. E aqui na horizontal, no eixo horizontal, eu tenho o quê? Os dias da semana. Então, cada dia da semana está marcando aqui, olha só, a temperatura que foi atingida naquele dia, certo? Vamos lá? Então, vamos às atividades, ó. Vamos identificar aqui também a mesma coisa, pode fazer aí no seu livro. A temperatura mais alta, que foi no domingo, e a mais baixa, que foi na terça-feira, certo? É claro que é muito mais fácil interpretarmos uma informação aqui neste gráfico do que na tabela que nós vimos, porque na tabela precisamos prestar mais atenção ainda para compreender. Já aqui no nosso gráfico, basta nós observarmos o quê? As imagens, certo? Então vamos lá. Número 1, observe a tabela e o gráfico e responda. Letra A. Em qual dia da semana houve a menor temperatura máxima registrada e a maior? Quantos graus Celsius? Então, nós já anotamos essa informação lá na nossa tabela. Então, vamos registrar agora aí no livro. A menor temperatura ocorreu na terça-feira com 19 graus Celsius. Esse símbolozinho aqui, pessoal, é o símbolo do graus Celsius, tá? Graus e o C de Celsius, que fala de temperatura.
E a maior temperatura ocorreu no domingo, com 27 graus Celsius, certo? Anotem aí no seu livro, pessoal, a resposta correta. Vamos para a próxima questão, letra B. De domingo até terça-feira, a temperatura aumentou ou diminuiu? E em quantos graus? Então, eu separei aqui o nosso gráfico, olha só. Do domingo até chegar aqui na terça-feira, o que a gente observa? Que aumentou ou diminuiu? Ó, está diminuindo os números. Então, aqui no domingo, eu tenho uma temperatura de 27 graus e aqui na terça-feira, uma temperatura de 19. Então, qual é a diferença aqui, ó, entre 27 e 19? Eu posso contar 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Deu quanto? 8 graus. E posso também fazer o cálculo se eu quiser. Então, como ficou, né, de domingo até terça-feira, a temperatura aumentou ou diminuiu? E quantos graus? A temperatura diminuiu em 8 graus Celsius. Tudo bem? Na questão C, em quais dias da semana foram registradas as mesmas temperaturas? E quantos graus Celsius? Tanto olhando no gráfico como na tabela eu consigo observar com mais facilidade. Então, olhando aqui, ó, os dias da semana, quais foram os dias da semana que tiveram a mesma temperatura, igualzinho? Podem circular aí, ó. A quarta-feira, que teve 24 graus, e a sexta-feira, que também atingiu 24 graus. Então, vamos anotar aí as respostas. Na questão C, na quarta e na sexta-feira tiveram a mesma temperatura, de 24 graus Celsius. Ou eu posso dizer apenas 24 graus, tudo bem? As duas formas de falar estão corretas. Podem anotar aí no livro de vocês a resposta das duas questões. Se você já terminou, nós vamos realizar essa atividade aqui, que é a atividade 2, que está aí na página 32. Se você não terminou, volta um pouquinho o seu vídeo e termina de responder. Questão 2. Em jornais, revistas e sites, essas informações geralmente são apresentadas através de um gráfico de linhas. Com a ajuda do seu professor, construa um gráfico de linhas com as informações coletadas pela professora Juliana. Então, o que eu sugiro a vocês? Vamos observar aqui, ó, a nossa tabela e vocês podem anotar aqui embaixo, em cada dia da semana, ó, a temperatura de cada um dos dias. Eu fiz isso aqui no meu livro, olha só. Eu anotei aqui embaixo, ó, para ficar mais fácil, eu anotei todas as temperaturas. E agora vou mostrar para vocês como que eu fiz para montar o meu gráfico. Então, depois que eu anotei aqui cada uma das temperaturas, eu fiz uma bolinha, olha só, para marcar a linha correta que representa aquele número. Por exemplo, no domingo fez 27 graus. Então, eu deixei, ó, bem aqui. É só contar 25, 26, 27. Depois, na segunda-feira, ó, tá bem? Ó, na direção da segunda-feira, fez 20 graus. Então, coloquei minha bolinha na linha do 20 graus. Na terça-feira fez 19 graus. Então, eu coloquei minha bolinha aqui, ó, no número 19. É só um risquinho abaixo do 20. Na quarta-feira fez 24 graus, ó, um abaixo do 25. Na quinta-feira fez 26 graus, ó, 25, uma linha para cima. Na sexta-feira fez novamente 24 graus, então duas bolinhas na mesma linha. E aqui no sábado, 25 graus. É só seguir a linha do 25. Depois que eu marquei cada uma das temperaturas, o que eu vou fazer agora? Eu vou eu vou ligar cada um dos pontos. Olha só, vou do domingo para segunda, depois da segunda para terça-feira,
da terça para quarta-feira, da quarta para quinta-feira, da quinta para sexta-feira e da sexta-feira para o sábado. Então, eu gostaria que vocês pausassem o seu vídeo agora e copiassem aí no seu livro. Sigam o passo a passo que eu acabei de explicar. Façam primeiro as marcas com a bolinha. As bolinhas vocês podem também utilizar uma régua para marcar a linha bem certinho. E por último, você vai unir uma bolinha à outra. E aí, pessoal, das três formas de apresentar as informações, que foi primeiro a tabela, depois o gráfico de barras e esse último que é o gráfico de linhas, qual vocês acharam que é o mais fácil de compreender? Olhando aqui, ó, a gente consegue perceber claramente, ó, como caiu a temperatura de domingo até na terça e depois da terça em diante, como foi subindo, caiu um pouquinho na sexta e se manteve no sábado, certo? Não se esqueçam de fazer todos os registros aí, ó, no seu livro, deixar o seu livro completo. Se você não terminou, volta um pouquinho esse vídeo, assiste e responde a sua atividade, certo? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje e eu espero vocês amanhã para mais uma aula do nosso movimento Aprender Mais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.